Atenção, notícia de última hora. Morre Quintino da Silva Lira. Hoje, 4 de janeiro de 1985... A primeira volta ao Quintino foi quando aconteceu aquela morte do Bragança, né? Foi tomar uma bebida e mataram ele. Então começou a reação. É aí que vem um pouco da história, como começou mesmo a fama do Quintino na época. Era uma área que não era titulada, a área era de uma família chamada Leal. Depois essa família Leal vendeu para um paranaense. Agora, daquilo que eu sei, ele comprou quando já estava meio invadida. Tinha, dentro dessa área, tinha 33 famílias. O Paraná queria impor um pouco a lei e quis que expulsassem todo, mandassem todo embora. Dali começou a revolta dos colonos e o Quintino com ele. E eles não tiveram acordo, foi até que veio até aqui, né? E veio ao fórum, teve várias audiências. Sendo que o Paraná insistia muito, né, na sua prepotência, o Quintino fez a promessa do amanhã te mata, porque o sistema Quintino normalmente avisava antes. Aí ele veio. Ele esperou ele vir. E quando ele veio interparado e se escondeu lá naquela ladeirona que tem acolá lá. Né? Ele levou uma garrafa de cachaça e outra de vinho. E um pacote de bolacha Maria. Depois eu conversei com ele e ele me disse que ele estava lá escondido. Né? Em cima da ladeira deu o primeiro tiro. Ele deu outro, não. Fez os 4 tiros. O Quintino ele era um cara bacana, ele não mexia com ninguém, ele era da prosa. Ele ficou assim, bravo depois disso aí, né? Mas ele não mexia com ninguém, não. Mas depois que ele foi pra mata que ele voltou, foi que ele voltou fortão. Dali começou a nascer as confusões na área da Cidapar. Aí entrou uma firma deles, que trabalhava de garimpo, e repartiram a terra. Primeiro grupo era a Cidapar, que é a Cidapar 1. Segundo grupo, Comepar. Terceiro grupo, Propará. Eles já estavam divididos nesses 4 grupos. Quando chegou nesse caminho do Alega, eles se ajuntaram, um horror de pistoleiro, não deixava ninguém passar. Estavam invadindo as casas, tomando as armas, pitando a saracura. Lá um dia o negócio caiu na costa dele e abrimos o caminho. Foi obrigado nós a abrir. Lá ficou os 4 pistoleiros mortos e o resto correram. A briga era desse jeito. Eram vários grupos que se uniam, né, e se protegiam reciprocamente neste sentido. E contemporaneamente apareceu que entraram grupos novos, especialmente ele tinha o Chico Barbudo, é um companheiro dele, que não me lembro o nome. Os 3 grupos se uniram e começaram a formar verdadeiramente uma, digamos, uma união, tendo o Quintino um pouco no começo como o chefe e o responsável principal. E aí com isso a gente tinha outro povo que brigava com as leis, o Chico Barbudo, que
incentivava os colonos também para ir ao pé do governador Jader Barbalho para ver se conseguia a terra. E nós buscávamos apoio fora, muitas vezes na Assembleia Legislativa. E o nosso foco era sempre o governador do estado, que era ele que podia nos ajudar na época. A atuação do Jader Barbalho no momento, naquela época, durante o conflito, a gente até achava que ele ia resolver o problema. Mas isso foi uma ilusão, que chegou o tempo que ele abandonou os agricultores, que ele não podia mais fazer nada. Teve uma época que ele falou que os colônios também faziam parte dele, dá o jeito deles. E alguém que estava participando da reunião perguntou, mas como, Excelência, que jeito que nós vamos dar? Vocês não têm espingarda? Até que esse processo foi e se esgotou, porque a gente ia, pelejava, pedia a ação da polícia, por exemplo, para vir para proteger os colonos e as famílias. A polícia vinha, mas a primeira coisa que ela fazia era ir na sede da empresa. E aí a gente foi desconfiando que a polícia, na verdade, ao invés de estar trabalhando a nosso favor, trabalhava contra. Aí com isso, a gente revoltou. Aí formei uma equipe no Alegre. Aí o Quintino entrou nessa parte já. A gente soube que o Quintino vinha entrar na área para lutar a bem do povo. E começou a briga, né? Pistoleiro da Cidapá contra a turma do Quintino. Veja bem, a turma do Quintino foi um povo que tiveram a coragem de enfrentar junto com ele, né? Não foi pessoas contratadas por fulano, seu cicano, era colônia que precisava também da terra. A gente não queria entrar por esse lado armado, mas a necessidade nos levou a isso, e o Quintino foi o primeiro que entendeu. E disse, olha, daqui para frente não tem, eles não respeitam a gente, não tem ordem para eles, a farda que eles vestem não é deles, então não adianta que nós não vamos aqui conseguir muita coisa. O que nós vamos poder fazer aqui, já que bala entra em nós, entra neles também. E até por uma decisão maior do próprio Quintino, dizer, eu não vou mais esquentar banco da justiça. Esse foi o termo que ele usou na época. Ele disse, daqui para frente nós vamos lutar, mas a mira da minha espingarda e o cano do meu revólver agora é que vai falar. Nós éramos imbatíveis, a polícia não conhecia metade do que nós conhecíamos. A polícia, por mais que tivesse arma, e os pistoleiros, por mais que tivesse outros instrumentos, não dominavam a região como dominava a gente, o grupo do Quintino e as famílias que já moravam lá. E lá, o negócio lá não prestava. Ficava a gente morto, que eu vou logo dizer. Todo mundo sabe disso. Eles tinham uma sede, muita arma, muita munição, helicóptero, né, motos grandes para eles andarem nos caminhos, carros, né, metralhadora não faltava, e mais ou menos um contingente de 100 homens eles tinham. O mais safado e o mais audacioso deles era o James Vital Lopes, que era o comandante geral deles lá, era um cidadão do Exército. Inclusive dessas empresas, vários donos dessas empresas eram os generais reformados do Exército. O negócio era duro, esse doutor Jânio era pesado, viu? Ele era brabo, mandava matar os trabalhadores mesmo deles. Morreu gente. Mas só que nós se ajuntava aquela equipe de 50, 60 homens e esbarrar o trabalho deles também. Antes teve um tempo de paz, né? Eu cortei as travessas, autorizado pelo prefeito. Depois das terras cortadas foi que quis entrar gente para cá. O Florzinho apareceu com esse trator para cortar as terras. O Florzinho tinha essa área de terra bem aqui, que hoje é dos colônios. E o Tintim dizia que essa área de terra era dos colônios, não era dele, não era de fazendeiro, era de colônia. E o Florzinho queria conversar com ele. Ele matou esse Florzinho, com medo do Florzinho matar ele, e o Florzinho com medo um do outro. Dá uma cerveja aí, patrão. Dá um copo, Florzinho? Não, obrigado.
Com a presença do Quintino, os colônios ficou mais seguros, sim. E a gente trabalhava com aquela esperança que um dia nós ia ser os donos da terra. Que depois disso, entrou a polícia à procura do Quintino, né? Eles colocavam arma na cintura da gente e tudo, ameaçava. Tinha que dar conta das pessoas sem alguém conhecer. Para onde ele estava, para onde o Quintino estava, ou deixava de estar, porque ele não tomava atitude com ninguém. Porque a ordem, na verdade, era para pegar o Quintino e era para me pegar. Em busca do gatilheiro, que se encontrava foragido da polícia há 45 dias. Com base em informação obtida pelo protético Raimundo Dentista, morador da comunidade do Japim, o capitão Raimundo Cordovil, com mais de 30 policiais, cercaram a casa do Colônio Flor, residente na comunidade de Vila Nova, município de Viseu. Dia 18 de dezembro, lá no Cristal, na beira do rio Piriá, e avisei para ele que o cerco estava muito forte, que ele precisava recuar. Foi quando ele foi dedurado, na época, por pessoas que conheciam bem o Quintino, que já andavam junto com a polícia, né? O tal do Raimundo Dentista, que morava no Cristal, conhecia o Quintino ia tomar injeção, às vezes, quando estava precisando lá na casa dele. A polícia tinha prometido que se ajudasse ele a encontrar e a achar o Quintino, que ele ia ganhar uma patente de tenente da Polícia Militar. A manobra da PM ocorreu por volta das 7 horas da noite, quando o Quintino se encontrava na casa de seu Flor, junto com o colono Jeremias. Já era umas 7h30 da noite, foi quando o menino queria urinar e aí o homem, dono da casa, meu filho, abre a porta daí da frente e saia por aí. Aí foi na hora que o menino, né, puxou a minha porta de cima assim, na hora que saltou um policial na porta com uma arma na mão. E não corre ninguém, que é a polícia que chegou aqui. Aí nós fiquemos lá, né? Aí o tiroteio comeu. E ele estava sentado assim, encostado no guarda-roupa que tinha um candeeirozinho assim em cima do guarda-roupa. Ele tinha tirado o revólver dele da cintura, colocou em riba do guarda-roupa assim, um chapéu de massa que ele tinha, botado bem em cima também. Aí eu me lembrei que ele ainda disse pra nós assim: olha, vocês não corram ninguém dentro da casa, né? Aí também eu vi quando ele se drobou assim, pra sair no rumo da cozinha, né? Desarmado e surpreendido pela polícia, Quintino ainda tentou fugir em direção à mata. Saiu a faixa dos 200 tiros. Igualmente ia ser uma guerra civil que eu nunca vi. Atiraram muito, que assim aberando a casa do homem, tinha umas pés de mangueira, os matos que tinha, ficou tudo torado de bala, né? Depois que mataram o homem, que o homem estava lá morto. Outrora aqui existiam flores, hoje, porém, as lágrimas que banhavam a terra secaram. Sentou na porteira, esperando a hora de almoçar. Tem o sol caindo na capoeira e as carcaças do gado a espreitar. Tem boi vivo roendo macaxeira, mas a família tá doida de matar. Minha fé em Antônio Conselheiro, de que um dia o sertão havia Carcará, pega a mata e come. Carcará, vai morrer de fome. Carcará, pega a mata e come. Carcará, vai morrer de fome. Mas o sertão da seca eu vi fronteiras e nem vendo eu pude acreditar. Deu a vida que nem Jesus deu por nós tudo. Mas foi embora, mas deixou nós tudinho. Todo mundo já está terminando de criar os filhos. Era um homem que lutava sempre pelos colonos. Ele entregar sua própria vida por amor àquele povo, para ver aquele povo trabalhando no seu pedacinho de terra.
morreu, mas ele era assim, amigo, né? Era mais valente, não. Te entrega, Curi. Eu não me entrego, não. Te entrega, Curi. Eu não me entrego, não. Outrora aqui existiam flores, hoje, porém, as lágrimas que banhavam a terra secaram.